A história que vou contar agora não tem nenhum clímax dramático ou qualquer resolução. Não se preocupe em ouvir se é isso que você está procurando. Minha história é sobre um momento muito específico da minha vida. Um que, por mais que eu tente, não posso negar como um truque do meu cérebro exausto brincando comigo, ou um lapso momentâneo da razão que, subsequente, mergulhado nos meus medos infantis. Eu acho que o medo de espelhos deve ser bastante comum hoje em dia. Lembro-me de quando eu era criança e assistia um daqueles programas de compilação de terror na TV aberta. Histórias que o povo conta. Em retrospecto, não era a coisa mais assustadora do mundo, e se eu ouvisse novamente hoje, provavelmente convidaria meus amigos e poderíamos reprimir nosso medo coletivo, zombando da má atuação ou da história ridícula. Tudo que eu me lembro é que, na história, um homem estava sendo atormentado constantemente por um psicopata assassino e desfigurado, mas ele só era capaz de vê-lo refletido no espelho. A história toda era uma típica encheção de linguiça do homem se assustando com seu perseguidor no espelho atrás dele, virando-se para encará-lo e não encontrar mais nada lá. Talvez a razão pela qual me lembro tão bem seja porque foi logo depois que ouvi sobre a morte da minha mãe. Digo ouvi porque nunca vi o corpo dela. Eu estava assistindo TV, um programa diferente, quando ouvi o que parecia porcelana quebrando, seguido por um barulho alto vindo da cozinha a 2 cômodos de distância. O barulho repentino foi estranhamente surpreendente, mas lembro-me de esticar a cabeça para ver as pernas da minha mãe esparramada no chão de azulejos. Eu não conseguia mais vê-la, o batente da porta estava no caminho. Felizmente, eu suponho, meu pai entrou primeiro, gritando o nome dela de maneira um tanto frenética. Quando me levantei, mas não saí do que imagino ser medo, lembro-me dele me gritando para eu ficar onde eu estava. Os médicos nos disseram que um vírus havia penetrado em seu coração. Lembro-me de meu pai protestando que ele nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Eu também não, mas o conceito de morte em si era bastante novo para mim. E lembro-me de estar cheio de uma sensação avassaladora de medo existencial, como se alguém que eu conhecesse pudesse desmoronar de repente em uma pilha de poeira sem vida a qualquer momento. Eu não acho que eu era uma criança muito medrosa, não mais do que a maioria. E mesmo minha inquietação em torno dos espelhos não superava exatamente meus outros medos de aranhas ou de estar em espaços apertados. Eu acho que faz sentido que os espelhos sejam uma fonte de medo para as pessoas. Um dos sinais que definem a autoconsciência é se um animal se reconhece ou não na frente do espelho. Talvez ainda tenhamos uma crença primordial de que o que estamos vendo realmente não somos nós, mas algum eu sombrio e sinistro, sem mencionar todas as cenas de filmes de terror que as usam. Um personagem se inclina para jogar água no rosto e quando levanta a cabeça, seu rosto fica distorcido de alguma maneira horrível. Eu tinha acabado de chegar de uma festa em uma casa da fraternidade nas proximidades. Eu morava em uma antiga casa vitoriana que 4 dos meus amigos da escola e eu alugamos. Eu era a única pessoa em casa, depois de sair da festa mais cedo, se você puder chamar de cedo às 2 da manhã, e meus colegas de quarto ainda estavam fora. Subi as escadas correndo para meu quarto, exausto e querendo nada além de deitar na minha cama e sentir o resto do mundo me deixar para trás. Mas eu não fiz. De forma rara, decidi dar mais alguns passos pelo corredor até o banheiro velho e mal planejado que 2 dos meus colegas de quartos dividem comigo. Era iluminado por uma única lâmpada fluorescente lançada no azulejo preto e branco em uma cor doentia, quase verde. Passei uma tira fina de pasta de dente na escova e dei uma nova olhada nos dentes antes de cuspir o cuspe levemente marrom de espuma na pia. Quando olhei para cima, eu a vi, de pé, atrás de mim, na banheira com a cortina aberta. A boca da minha mãe pendia como se estivesse gritando, mas não saiu nenhum som. Eu podia dizer que era minha mãe, mas ela era uma sombra grotesca de como eu me lembro dela.
Seus olhos estavam completamente desaparecidos ou simplesmente da cor branca. As tomadas eram vazias dentro das quais nada refletia. Sua pele era tão pálida que era quase azul. Seus cabelos escuros pareciam ensopados em água, abraçando seu couro cabeludo com força e caindo para a frente dos olhos em tiras finas. Sua boca não estava exatamente gritando, e sim aberta. Impossivelmente aberta, muito mais do que o maxilar de uma pessoa normal pode se estender. Ela parecia estar usando uma camisola branca e fina, ensopada como seus cabelos e agarrada ao corpo emaciado. Suas pernas de pau pareciam se dobrar sobre o peso dela, enquanto seus braços se voltaram contra as paredes. Eu devo tê-la vista por alguns segundos antes de me virar, gritando e caindo para trás, batendo com força no chão de azulejos. A banheira estava vazia. Não havia som, e agora os ecos e gritos se dissiparam. Eu só conseguia ouvir minha própria respiração pesada. Não sei quanto tempo fiquei deitado no chão do banheiro. A lâmpada fluorescente zumbiu quando fiquei assustado demais para me mexer. Eventualmente, ouvi a porta do andar de baixo se abrir quando um desfile de universitários bêbados e fluzes apareceram durante a noite. Eles me encontraram apenas no chão e acharam hilário que eu estava tão bêbado que quase desmaiei no banheiro. Eu nunca mais a vi. Nunca mais quero vê-la, e todos os dias gostaria de não ter visto. Existem mitos de pessoas morrendo de medo ou assombradas por sonhos de um único evento por toda a sua vida. Eu sou um caso desses. Eu também tenho esses sonhos, mas não são o que me assombram até hoje. Quando alguém que você ama morre, você tende a esquecer tudo de ruim e, eventualmente, suas boas lembranças se fundem ao carinho que você compartilha com todos os outros que a conheceram. Mas não é assim que eu sinto em relação à minha mãe. Eu era jovem demais para ter histórias de amor sem fim sobre ela. Em vez disso, tudo que eu me lembro é o rosto daquela noite no espelho. Minha história não termina comigo tirando minha própria vida ou algo dramático assim. Eu pensei sobre isso, no entanto. Tentei colocar um pedaço de corda no pescoço um dia e apertar, só para ver como seria. Mas eu não queria continuar com isso. Não é tanto que eu queira viver. O que mais me incomoda é que eu não sei ao certo o que acontece quando morremos. Ninguém sabe. Mas o que vi naquela noite no espelho me faz ansiar pelo dia da minha morte.